Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Eliane, da disciplina Nutrição e Dietética, do curso técnico em enfermagem do Instituto São Miguel, em Ibirapitanga. Vamos lá, chegamos à nossa última aula, vamos falar hoje sobre a nutrição em situações especiais. Foi muito legal, espero que vocês tenham gostado. E claro, né, vamos continuar aí trabalhando juntos, buscando conhecimento, crescendo em ciência. E para hoje, como eu disse, vamos falar de nutrição em situações especiais, papel e caneta na mão. Vamos relembrar os assuntos passados. Nós começamos a nossa disciplina falando sobre o conceito de nutrição, o conceito de dietética, que ninguém está em dieta, a pessoa tem um padrão de dieta e que a nutrição, ela visa, através da alimentação, ajudar, né? A dietoterapia ajudar a restabelecer, prevenir ou amenizar agravos e doenças. Aprendemos sobre os micros e macros nutrientes e a necessidade que o nosso corpo tem para que seja estabelecido, para que tenha um equilíbrio, não é verdade? Falamos também sobre os transtornos alimentares, as questões da mente que acabam impedindo as pessoas de se alimentar da forma correta, anorexia, bulimia. Falamos também sobre os transtornos da primeira idade, na infância. Foi muito legal, não é verdade? Aprendemos também as dietas hospitalares, os tipos e padrões de dietas, texturas, o para que cada dieta é indicada. Descobrimos aí que todas as matérias do curso estão ligadas umas às outras, não é verdade? Nós entendemos o porquê o funcionamento do corpo é tão perfeito através dessa matéria também, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. E na aula passada, nós falamos do nosso paciente um pouco mais agravado, que é o paciente que faz alimentação através de sonda, ou também da nutrição parenteral, que é a nutrição venosa. Vamos lá para a nossa matéria de hoje, vamos adquirir conhecimento, papel e caneta na mão, o xícara de café para quem gosta, bora lá! Primeira dieta, uma dieta específica para queimados. Gente, o organismo da pessoa queimada, além da lesão, a extensão da lesão causada pela queimadura, pelo fogo em si, tem a questão da desidratação, o risco da desidratação pela evaporação e a respiração, né, durante o evento em que a pessoa sofre o acidente. E por isso, as reservas de glicose, tanto pela extensão da lesão, quanto a desidratação, pela a perca de líquidos no incidente, a reserva de glicose dessa pessoa é consumida em poucas horas, né? E há também o hipermetabolismo, ou seja, o corpo se acelera, há uma aceleração no trabalho do corpo causado pelo trauma, em resposta ao trauma. Porque nós sabemos que nós temos o nosso sistema de defesa, então ele vai reagir em relação à extensão daquela lesão. Tanto a pessoa vai perder líquidos pelo calor ao qual ela é exposta, quanto pela exudação da ferida. E dependendo do tamanho da extensão, né, da lesão, é que vai tendo maior consumo de glicose no organismo, no metabolismo dessa pessoa. E automaticamente também vai ter um consumo maior, uma queima maior de proteínas, né, nos músculos e nas vísceras dessa pessoa, né, para necessidade de se repor. Lembra que nós falamos nas aulas passadas que a dieta hiperproteica, ela vai trabalhar na restauração, vai ajudar na restauração de grandes lesões, de tecidos lesionados. E o paciente queimado, ele vai precisar de uma dieta especial. Então, há necessidade da suplementação imediata de carboidratos por causa desse metabolismo, né, de glicose. O consumo exacerbado de glicose vai exigir a reposição de carboidratos. Lembram que os nossos carboidratos, nós aprendemos lá nos macros e micronutrientes, que os carboidratos, o metabolismo de carboidrato vai me trazer açúcar, glicose, energia, né? E os outros nutrientes também precisam ser repostos para prevenir a
perda de proteínas, porque além de repor proteínas, nós temos que prover que as proteínas que serão perdidas por esse organismo, nós devemos reduzir a quantidade de proteínas perdidas, tá bom? E assim, gente, paciente queimado, enquanto ele não se recupera da lesão, enquanto a superfície lesionada, queimada, ela não se reestrutura, esse paciente ele não vai ganhar peso. Então, nós temos que tomar cuidado para que ele não tenha também uma perca muito grande de peso, tá? Nós temos que evitar, por exemplo, que esse paciente perca massa muscular além do que ele já perdeu no acidente, para evitar uma caquexia, né, que é o paciente extremamente emagrecido, e acabar que o meu paciente queimado, o nosso paciente queimado, ele desenvolva uma patologia além da extensão do ferimento. Então, o principal da nutrição para queimados vai ser impedir a piora clínica do paciente, a redução exacerbada do peso, vai prevenir também que o sistema de defesa do paciente ele decaia, né? Com a nutrição também vai manter a imunidade desse paciente equilibrada e vai ajudar a acelerar o processo de cicatrização. E assim, pacientes, gente, com mais de 30% de área do corpo queimado, além da dietoterapia, precisa de um suporte nutricional por nutrição integral, tá bom? Para ajudar na reposição de proteínas e de glicose, tá? E para facilitar o processo de cicatrização. É uma necessidade nós nutrirmos o nosso paciente queimado para ajudar na reposição do tecido lesionado, aliás, na recuperação do tecido lesionado, tá bom? Essa dieta é uma dieta específica. O meu paciente queimado tem uma atenção à dieta justamente para ajudar na recuperação do tecido lesionado. Gente, uma coisa super legal que eu acho muito interessante, eu gosto, eu sou bastante curiosa por questões culturais e religiosas e como a Constituição diz, né, a Constituição de 1988, saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E nós, enquanto profissionais de saúde, devemos respeitar também os direitos de cada um, inclusive no que se diz respeito às nutrições. Então, agora nós vamos aprender aqui sobre as dietas religiosas e culturais, porque no nosso dia a dia nós lidaremos com todo tipo de paciente, tanto na clínica quanto na emergência e até mesmo na nossa unidade básica de saúde ou no posto de saúde da família, tá bom? As dietas vegetarianas. Temos até algumas pessoas que atualmente estão no auge da fama, né? São bastante visíveis e têm defendido a causa vegetariana. No entanto, dentro da gama vegetariana existem as divisões, né? Nós temos os estritos, né? Que evita o consumo e o uso, tanto o consumo dos alimentos de origem animal, quanto o uso de produtos também, de que sejam testados em animais ou que tenham origem animais. Então, os que são chamados os vegans. Os vegans, eles não consomem nenhum produto de origem animal. Então, se eu tiver esse paciente na minha enfermaria, eu tenho que respeitar na nutrição dele a restrição a esse tipo de alimentos. E lembrando, novamente, a importância do exame físico e da anamnese. Porque você deve questionar, na admissão do paciente, nós devemos questionar religião e opções, restrições que esse paciente tenha. Então, se o paciente chegar e falar que é vegetariano, que é um vegano, essa opção dele deve ser respeitada em relação à nutrição, tá bom? Aí temos também os ovolacto-vegetarianos, né? Que proíbem a ingestão de todo e qualquer tipo de carne, proteína de origem animal. No entanto, eles permitem o consumo de ovos e leite, tá? Ovo é proteína e leite é proteína láctea. E temos os lactos vegetarianos, que não consomem nenhum tipo de carnes, nada de carnes, mas consomem leites e derivados de leite. Esses não consomem ovo também, tá? Só leite e derivados de leite.
Queijo, iogurte, manteiga, isso eles consomem geralmente de origem artesanal. A maioria dos vegetarianos consomem pouquíssimas coisas industrializadas, tá bom? Os ovo-vegetarianos, que proíbe o consumo de carnes, mas permite os ovos. Nesse caso, a maioria deles optam por ovos ao invés de leites, tá bom? E o pesco-vegetarianismo. Os pesco-vegetarianos, eles ficam assim no meio termo. Alguns veganos nem consideram que eles sejam vegetarianos, porque nessa dieta eles consomem frutos do mar, principalmente peixe. Por consumirem um animal, os outros não os consideram, né, como veganos, como vegetarianos. No entanto, eu volto a falar da Constituição. E eles têm o direito de ser preservada a sua escolha de ser vegetariano. Então, esse paciente na minha enfermaria que se recusa a receber proteína animal deve ter esse nutriente substituído e ofertado a ele de uma outra forma, tá bom? A dieta Kesher, ou Kosher, que são os judeus, é a dieta judaica. Gente, Kosher quer dizer aceitável ou ritualmente usável. Eles vão seguir a Torá, que é a indicação, digamos assim, da Bíblia dos judeus. Então, os judeus, eles têm uma linha de animais que eles podem comer. Eles têm um padrão de alimentos também que podem comer. E nem todos, em toda forma de cocção, são aceitas pelos judeus. Por exemplo, o judeu não consome nenhum animal que tenha sido sufocado. O sangue do animal precisa ser totalmente desprezado. E o judeu, ele só come animais de sangue quente, não come nenhum tipo de réptil. Aí tem toda. E mesmo assim, esses animais, existem toda uma gama, né? Que eles seguem um padrão de como esse animal ele deve ser tratado. Inclusive, os judeus têm alguns hospitais próprios ou mantidos, né, por algumas associações ou instituições para que eles tenham esses direitos preservados. No entanto, no Brasil, o Estado, ele é laico. Então, o direito deve ser preservado. Se meu paciente é judeu e ele se recusa a comer algum tipo de comida, algum tipo de proteína, por exemplo, peixe de couro, se por acaso for servido um peixe que esse paciente não come, ou, por exemplo, é bem difícil, mas se acontecer de ser carne suína, judeu não consome carne suína. Tudo isso deve ser respeitado dentro do ambiente hospitalar, na clínica ou na minha unidade básica de saúde ou PSF. Até mesmo vocês que irão se especializar em geriatria, que vão trabalhar com home care, cuidar de idosos. Gente, é muito importante vocês estarem a par das dietas especiais. Porque a pessoa que vai te contratar ou a empresa que vai te ofertar como um funcionário para trabalhar dentro da residência de um paciente, esse paciente ele vai querer, ele vai precisar que você conheça e respeite a cultura dele, tá bom? Além dos judeus, nós temos uma outra gama que são os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová, eles não consomem sangue em nenhuma condição. Eles não recebem e não doam sangue, nem mesmo através da hemoterapia, que é quando é uma terapia experimental, uma terapia que vem do Oriente, né? Em que o sangue da própria pessoa é retirado da veia e administrado no músculo. Nem esse tipo de tratamento eles não fazem usando o próprio sangue ou plasma sanguíneo. E deve ser respeitado. As nutrições, as restrições alimentares e culturais também devem ser respeitadas para essas pessoas dentro do ambiente. Claro, gente, que
tudo deve ser ponderado, tá bom? Alguma restrição que eles tenham de convivência dentro do ambiente hospitalar deve ser negociado. De qualquer outra forma, um tratamento, uma transfusão, alguma coisa que o paciente ele não queira aceitar pela sua religião, pela sua escolha religiosa, ele tem garantido em lei que nós, enquanto profissionais da área da saúde, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o técnico em enfermagem, nós adaptemos o nosso trabalho à necessidade e realidade do nosso paciente. Os outros, que também é bem legal nós estarmos a par, são os adventistas do sétimo dia. Os adventistas também possuem alguns hospitais próprios para atenderem às suas necessidades culturais. Os adventistas, eles guardam o sábado pelo calendário judaico ou bíblico, que é do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Eles têm restrições alimentares também em relação ao consumo de proteína animal. A grande maioria, né, boa parte deles são vegetarianos e até veganos, e eles seguem dietas de restrições não só alimentares, mas também de preparo dos próprios alimentos, tá bom? Tanto que os adventistas, eles têm diversos escritores, especialistas em nutrição para cuidar da saúde própria para o público-alvo, né, para os membros dessa igreja, tá? Então, meu paciente adventista, ele também terá restrições alimentares e provavelmente nós, enquanto profissionais da saúde, precisaremos nos adaptar, nos adequar à necessidade do nosso paciente. Vamos lá? E agora, o último, mas não menos importante, as dietas por fase da vida, gente. Por quê? Nós não vamos comer a vida inteira a mesma coisa, nem na mesma textura, nem no mesmo formato, não é verdade? Então, para cada fase da vida, nós teremos um tipo de dieta. Aqui eu comecei com a dieta para nutrir, né? A mãe que está amamentando. No entanto, nós devemos pensar, no caso da nutriz, a preparação da dieta dela vem desde o pré-natal. Na realidade, se possível, numa gravidez planejada, a mulher ela deve começar a se preparar nutricionalmente para gestar, para parir e para nutrir pelo menos um ano antes, com suplementação de ácido fólico, sulfato ferroso, caso seja necessário, fazer os exames direitinho para que tenha o seu organismo já preparado para isso. Depois do pré-natal, pariu, vai amamentar, é imprescindível, é muito importante uma dieta variada com todos os tipos de nutrientes, porque fala-se que o ideal é que se consuma 500 calorias a mais do que se consome normalmente para que se tenha uma boa saúde durante a nutrição. Então, 3 ou mais porções de derivados do leite durante o dia, consumir frutas, vegetais, o consumo de vitamina A. Em algumas regiões, quando a mulher pare, quando ela passa a ser uma puérpera, ela recebe uma dose de vitamina A ainda no hospital, né? Por causa do déficit dessa vitamina. A importância da ingesta hídrica. A nutriz, ela deve estar sempre bem hidratada, deve saciar a sua sede, porque consome líquido, consome água. E como nós aprendemos, a maior parte do nosso corpo, o nutriente mais presente no nosso corpo é a água. E é claro, mães, nutrizes, esse momento não é momento de pensar em dieta. Então, não é o momento nem de restringir a alimentação, nem de usar métodos para perca de peso. Até mesmo porque amamentar ajuda a voltar o peso anterior à gestação, tá bom? E o indicado: consumir pouco café, produtos que contenham cafeína, refrigerante, industrializados, frituras, coisas com corantes. É muito bom reduzir ou até evitar. E consumir bastante líquido, principalmente água. E em
conjunto, né? Com a alimentação da Nutris, vem a alimentação do RN, né, do nosso neonato, que é o aleitamento materno. E o aleitamento, o ideal, o preconizado, o recomendado até o sexto mês é que a criança tenha o aleitamento materno exclusivo, apenas o leite materno, mais nada, não precisa de água, não precisa de chá, porque o leite, ele vai suprir a fome, a sede e vai ter também a questão do relacionamento entre mãe e filho, o vínculo que se cria durante a amamentação, seja ele direto na mama ou ordenhado. Como que é ordenhado, gente? Bebês que por algum motivo a mãe não pode amamentar e ele recebe doação do leite materno direto do banco de leite. Esse leite ordenhado é porque ele foi retirado da mama para ser ofertado. Ou por algum motivo, infelizmente, algumas mães precisam trabalhar, precisam sair, deixar seus filhos. Aí, como que é a ordenha? Retira o leite e coloca na mamadeira para que seja ofertado ao filho ou no copo, tá bom? Aí tem o aleitamento materno predominante, que são os tipos de amamentação. Que quando a criança tem o leite materno, infelizmente, isso ainda acontece muito no Brasil, o aleitamento predominante, que é quando a criança ela tem a o maior consumo de leite materno, no entanto, já é ofertado para ele água, chás, sucos ou fluidos rituais. Quando nós falamos em fluidos rituais, nós nos respeitamos as tribos indígenas, os quilombolas, que têm as questões culturais e devem ser respeitadas. Claro que nós vamos orientar a nossa mãe da amamentação exclusiva, mas respeitando as escolhas culturais e religiosas delas, que podem fazer com que seja ofertada à criança alguma outra coisa, tá bom? O aleitamento complementado, gente, é quando, além da mama, do peito, do aleitamento materno, é ofertado para a criança o mingau, o engrossante, a farinha, né? Um sólido ou semissólido. Isso não é para substituir o leite, é para complementar. Esse tipo de dieta geralmente é utilizado à noite, né? As mães querem que os filhos durmam um pouco mais, aí para saciar a fome um pouco mais à noite, usa-se os engrossantes, os semissólidos, né? Como os mingais. E o aleitamento materno misto ou parcial, que é quando a criança tanto mama no peito, quanto toma mamadeira, come mingau, tem uma dieta mais ampla desde o início, tá bom? Agora sim, gente, lembrando, como eu falei para vocês em sala de aula, que a criança que tem o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês reduz e muito a internação por problemas respiratórios até os 2 anos de idade, que é uma fase crítica na vida da criança. E aqui nós temos um exemplo aí, o bebê na amamentação exclusiva, aí com 3 meses, um pouco maior, mas ainda mamando por volta de 1 ano e meio, e agora já com 2 anos e 4 meses, já sem o aleitamento materno e consumindo tudo. Esse bebê aí é o Benjamin, meu filho, fruto de amamentação exclusiva, tem uma ótima saúde, é bem desenvolvido e, graças a Deus, nunca precisou de internação por problemas respiratórios. Então, eu recomendo. A amamentação exclusiva é saúde, tanto para o bebê quanto para a mãe. E na terceira idade, nossos vovôs, nossos vovós, os nossos pais e quem sabe um dia nós chegaremos lá também, né, gente? Olha só, na terceira idade, a alimentação tem uma questão muito relacionada também à emoção, à lembrança, né? O vovô, ele vai comer alguma coisa e vai lembrar de algo, né? Ele vai ter a lembrança de algum momento. Assim como também ele pode simplesmente se restringir de comer.
Então, na terceira idade, a alimentação adequada, ela é importante para manter a saúde do idoso, para recuperar e para prevenir também algumas doenças. Então, o ideal é que o idoso ele se alimente aí de 4 a 6 vezes por dia, com todos os tipos de nutrientes. Claro que os diabéticos e hipertensos nós temos que tomar cuidado com as restrições, mas devemos ofertar alimentos que sejam, além de nutritivos, sejam saborosos e sejam atrativos. E como eu falei, que o idoso, ele vai ter aquela questão de relação emocional com a comida que os jovens ainda não têm, a refeição para muito deles é um evento, é importante, né? É, algo que geralmente eles podem fazer sozinhos ainda, ou quando eles já não podem fazer sozinhos, é um momento, às vezes, de convivência, de relacionamento com o seu cuidador ou com o seu familiar, tá bom? E é importantíssimo, gente, o consumo de água para o idoso, porque é uma fase difícil e é uma fase em que eles podem evoluir para outros problemas, né? A caquexia, a desnutrição, a anorexia pela perca extrema de peso. Então, a nutrição, a dieta na terceira idade tem toda uma questão emocional, uma questão de amor, de paciência. Então, aquele seu paciente, ele não é o seu avô, não é o seu pai, mas ele é o avô de alguém, ele é o pai de alguém, ele é um paciente que necessita da sua atenção, do seu cuidado. Ele é alguém que, quando receber a dieta e sentir o cheiro daquela comida, ele pode voltar à lembrança do abraço de um neto, né? Uma sobremesa que pode lembrar um momento especial, o carinho de um momento que ele já passou e que talvez ele já não tenha mais. Quem vai cuidar, quem vai trabalhar aí com home care, pessoal de geriatria, preparem-se para esses momentos em que o idoso, quando ele receber um pão, um bolo, ele lembre-se, quem sabe, do abraço que a neta deu no aniversário, né? E isso vai ser até um incentivo para que ele possa se alimentar. Então, o ato de cuidar, o ato de ser enfermagem requer e dispõe amor também. E falando em amor, um momento difícil, né? Os cuidados paliativos, a dieta paliativa. Existem vários estudos, nada muito conclusivo, existem muitas discussões em relação a isso. Mas o meu paciente, o nosso paciente, que infelizmente não tem uma chance de sobrevida, que foi acometido por um agravo, uma doença que não tem a possibilidade de cura, né? Ele tem o direito de ser respeitado e ele merece ser bem tratado, como essa frase de Cecília Sander que diz: o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Então, nós, enquanto enfermagem, enquanto técnicos de enfermagem, enquanto enfermeiros, na administração da dieta do nosso paciente, na dieta paliativa, podemos também levar amor, dignidade, cuidado àquele paciente. E nessa situação, qual que é o objetivo da dieta? Né? O preventivo, que prover, né, meios de alimentação, de nutrição para esse paciente, buscando reduzir os efeitos de alguns tratamentos que às vezes são sofridos, né? Quimioterapia que causa náusea, vômitos, dor. Às vezes o paciente já está num estado nutricional bem debilitado e o vômito ainda vai debilitá-lo um pouco mais. Ou em alguns casos, nós vamos ressignificar o alimento. O que é? Sabe como nós falamos no slide anterior, aquela lembrança boa que o idoso tem quando consome o alimento? Nós podemos criar lembranças boas ou situações boas para o nosso paciente que está em uso que está recebendo cuidados paliativos. Né? Nós podemos tornar aquele momento um momento bom, um momento de acalento na vida do paciente.
Essa dieta também vai visar controlar, né, auxiliar no controle e amenizar os sintomas, né, que o paciente vai sofrer pela quantidade de medicação ou os sintomas emocionais também, da aceitação da partida. Manter a hidratação é essencial para que o organismo do meu paciente, dentro de todas as possibilidades, ainda mantenha-se equilibrado. E acima de tudo, gente, dentro dos cuidados paliativos, é, nós teremos crianças, nós teremos bebês, nós teremos idosos, nós teremos jovens, adolescentes, adultos. E o principal, dentro desse quadro paliativo, é dar conforto e qualidade de vida nos últimos dias do nosso paciente. Sempre. Porque muito mais do que um processo de fornecer nutrientes, é o cuidado emocional, cultural, religioso, é uma experiência de vida. Eu costumo dizer que a comida une as pessoas e a nutrição também une as pessoas. Então, nós, enquanto cuidadores, enquanto pessoas que levaremos amor nos últimos dias, nos últimos momentos, nos últimos alimentos dessa pessoa, que façamos com que seja lindo, com que seja bom, que levemos dignidade, cuidado, bem-estar a esse paciente. Certinho, pessoal? Dúvidas? Chama lá no chat. O assunto hoje é bem legal. Claro que sempre que nós falamos de morte, dá aquela tristezinha, mas faz parte da vida. A morte é uma das únicas certezas da vida. Então, quando nós estivermos cuidando do nosso paciente, que nós possamos cuidar dele com todo amor, que nós cuidemos do nosso paciente como nós queríamos ser cuidados. Quando você for administrar a alimentação de sonda do seu paciente, faça por ele como você gostaria que fizessem por você. Faça por ele como você gostaria que fizesse pelos seus pais, pelos seus familiares. Quando você for fornecer água ao seu paciente, lembre-se da sua sede, o quanto é importante você estar hidratado, o cuidado com a ostomia do seu paciente, o cuidado com o acesso central, o carinho em lidar com o seu paciente em fase terminal, a paciência em alimentar um RN pré-termo, que talvez não tenha nem tamanho de estar no seu colo. E quando você for fornecer aquela alimentação, aquele leite materno num copinho ou numa seringa, que seja feito com todo amor. E eu tenho certeza que vocês serão profissionais excelentes, tá bom? Qualquer dúvida me chama lá no chat. Essa aqui são as nossas referências de hoje. Gente, muitíssimo obrigada pelo privilégio de estar com vocês nessa disciplina. Foi maravilhoso poder trabalhar com vocês a importância da nutrição para nós, enfermeiros, para nós, equipe de enfermagem, tá bom? Um grande beijo, meninos e meninas, e vamos lá, adquirir conhecimento sempre. Qualquer coisa é só me procurar. Tô aqui, viu? Beijo, fiquem com Deus.